em relação a essa divisão, então, entre a empresa e a galeria, tanto na parte financeira também, na empresa a gente tem a parte financeira, né, que é uma área que eu não cuido em si, mas na galeria eu acabo cuidando de muita coisa. Então essa parte financeira também, tanto de entradas e saídas, enfim, de lucros, tal, de investimentos. Olá, pessoas que decidiram empreender mesmo já tendo uma profissão diária. Elas usam o tempo a favor e fazem caber aí 2, às vezes até 3 jornadas num único dia. Esse é o Empreender em Dose Dupla. Seja muito bem-vindo. O meu bate-papo informativo hoje é com o Maicon Richardson, analista de negócios do Sebrae Amapá. Hoje a gente vai conhecer a história de um empreendedor que é artista plástico e possui uma agência de e-learning, uma plataforma online que tem impulsionado a transformação do mundo corporativo presencial num módulo à distância. Como ele faz essa gestão do tempo? É o que a gente confere agora. Meu nome é Maurício Nocera. Tenho 36 anos e sou formado em publicidade, mas não atuo na área específica assim, de publicidade, né? Eu sempre quis abrir um negócio, bastante por influência do meu pai, que ele é empreendedor, né? Sempre teve empresa. Já tive algumas outras empresas quando eu era mais novo, alguns negócios que não deram muito certo. Depois de um tempo, de uns anos, eu criei uma outra empresa que eu tenho, que é a Estúdio AD, que é uma empresa específica para e-learning, treinamento corporativo online. E tinha como hobby a parte das artes também. E depois de um tempo eu fui vendo que tinha mercado e fui tornando como um business também, então como outra forma de empreender também. Bom, desde que eu me vejo como gente, na verdade eu comecei com as artes, né? Sempre fazendo criações, testes, pintando coisas, enfim, fazendo desenhos. Há uns 8 anos atrás, eu fui comprar alguns quadros para o meu apartamento. E daí eu perguntei para a dona da loja se ela fazia parceria com artistas, ela falou que sim. E daí eu fui criar um portfólio meu que eu nem tinha, na verdade, na época, né? Porque era mais como hobby que eu tinha as artes. Aí eu fiz, assim, uns 5 quadros. Mandei pra ela e ela vendeu muito rápido, assim, daí ela já me pediu mais e tal. Aí me deu um estalo, assim, que eu vi que tinha mercado, que não só eu e meus amigos gostavam, assim, das minhas artes. E daí eu comecei a alimentar mais, tornando um business mesmo, fazendo mais produções, mais artes, esculturas, divulgando mais. Antes eu começava a fazer divulgação, por exemplo, no Facebook, não é mais na minha página pessoal mesmo. Depois eu fui aumentando isso, fazendo um Instagram profissional, um site, uma loja virtual, exposições, enfim, aumentando mais essa divulgação das minhas artes. A minha rotina, eu divido ela entre a Estúdio AD, né, a parte, né, de trabalho em si, entre a Estúdio AD e a minha galeria de arte. Então eu tenho muitas reuniões agendadas em relação à empresa, a Estúdio AD. Às vezes eu até faço reuniões aqui, calls, assim, né? Hoje em dia, depois da pandemia, eu tô fazendo muito mais calls do que reuniões presenciais dentro das empresas. Então eu consigo dividir bem. Uma coisa que influenciou para mim, assim, foi... Antes eu precisava ir em reuniões presenciais e o trânsito tomava muito tempo, né? Hoje em dia eu consigo fazer onde eu estiver. Então, para mim, facilitou bastante em relação ao tempo, né? Aproveitamento do meu tempo do dia a dia ali. Então eu acabo dividindo entre a galeria e a Estúdio AD. De quinta e sexta-feira eu tenho ficado com a galeria aberta, né, direto, final de semana às vezes fazendo eventos. Então dou essa dividida aí entre as duas empresas aí no meu dia a dia. No início eu fazia umas artes mais uma pegada mais comercial, mais pensando em vendas mesmo. Depois eu fui amadurecendo a minha arte, assim, né? Acho que buscando o meu próprio conceito ali, assim, né? O meu gosto mesmo, o meu feeling ali pela arte.
Então, eu fui afunilando, na verdade, assim, até chegar na minha identidade visual, que é hoje, que é uma pegada bem urbana, que eu gosto, uma pegada de influência do grafite, do picho, do hip hop em si. Então eu tenho essa identidade bem focada assim, na arte urbana mesmo, que é o que eu busco. E também com essa parte agora interativa que eu tenho nas minhas artes, dando essa cereja do bolo, assim, né, esse destaque maior aí também. Eu percebi que eu estava ficando mais conhecido aí nas artes, quando eu comecei a fazer algumas exposições em outras galerias, quando eu não tinha ainda essa galeria física aqui. E o pessoal ia lá e já me conhecia pelo Instagram, conversava comigo. Quando eu comecei a sair em outros lugares, por exemplo, eu fui num bar e chegou um casal e falou assim: eu tenho aquela Mona Lisa que você fez, tal, posso tirar uma foto com você? Eu falei, pô, legal, né? Tipo, nem conhecia a pessoa e ela me conhecia, ou me seguia no Instagram, ou cliente, ou só seguidor mesmo. Fui vendo que eu estava ficando mais conhecido, daí eu comecei a fazer exposições fora do país também, agências me ligando também, querendo trabalhos, marcas. Aí eu vi que meu trabalho estava sendo reconhecido realmente, assim, por um público maior. Um retorno, assim, que eu tenho, né, dos meus clientes, assim, é bem legal, sabe? É legal que eu estou conseguindo mostrar minha arte e chegar cada vez em mais gente, assim, mais pessoas e impactando elas também, sabe? Dando essa experiência que eu trago na minha arte, dessa parte interativa também. E quando uma pessoa vem falar comigo em relação a isso, as minhas artes, tem esse feedback, assim, dessa interação mesmo, que é o que eu busco na minha arte. Não só uma arte estática, assim, mas como uma outra forma de sentir a arte com mais níveis, assim, sabe? Passando mais sentimento, assim, ali na arte. As minhas principais inspirações são outros artistas, que eu faço uma busca bastante, assim, de referências, de artistas, sigo vários no Instagram, por exemplo. E hoje é legal que a gente consegue até uma proximidade com artistas que antes seria uma coisa meio que impossível, assim, de eu mandar direct para um artista francês, por exemplo, que eu conheço ele só pelo Instagram, né? Coloquei no tradutor lá, traduzido em francês e tal, pedindo uma explicação para ele, ou tirando uma dúvida, e ele me dá um retorno disso, é muito legal, sabe? E ele também dando um feedback sobre minhas artes, sabe? Assim, pessoas que eu não iria conseguir alcançar. Hoje a gente consegue, né? Muito fácil pelas redes sociais, assim. E tem essa busca, assim, meio que eterna, assim, pelo design, que eu gosto muito. Não só por artes específicas em si, mas por design, por qualquer coisa que envolva a arte em si, como referência, como arte de rua, principalmente, assim, pra mim, que é um dos pontos mais fortes que eu tenho. Abrir aqui a galeria foi bem legal, é um sonho que eu tinha, né, já fazia um tempo. Aí eu fiquei um ano mais ou menos nessa busca por um ponto aqui. Eu tenho a galeria física aqui em Santo André atualmente. Eu tinha essa busca para montar a galeria aqui em Santo André também, para alimentar a cena daqui. Eu nasci em Curitiba, mas eu vim para Santo André muito pequeno. Então eu moro aqui mais de 30 anos e queria alimentar a cena aqui também. Consegui realizar esse sonho aí, né, de abrir aqui a galeria. A gente fez um evento aqui, um vernissage bem legal, chamei vários amigos e conhecidos e clientes. Foi um final de semana bem legal e com bastante contato entre essas pessoas, assim, sabe, rolando esse network entre todo mundo também. E eu penso em alimentar mais a galeria aqui, fazer mais eventos. Agora eu estou planejando abrir também para fazer exposições com outros artistas, então com colaborações de outros artistas, para alimentar a cena realmente aqui do ABC também, de São Paulo, e crescer com a galeria. A parte mais difícil de conciliar o meio corporativo com a parte artística primeiro em relação a tempo, né? Eu acabo me dividindo bastante. Tem dias que a arte me demanda mais, tem dias que a empresa, né, o meio corporativo me demanda mais.
Eu tento conciliar isso. Eu tenho o meu sócio, que é o meu irmão, na minha empresa né, de treinamento à distância. Então, assim, ele sabe também da minha caminhada artística, ele me apoia bastante, então a gente consegue trabalhar junto em relação a isso. Não tenho, assim, conflitos em relação a isso, mas eu tenho que me programar, né, agendar as coisas que eu tenho que fazer durante a semana, por exemplo, as minhas agendas, porque eu tenho visitas também aqui na galeria de clientes, de agências, de parceiros, então eu tenho que sempre planejar aí para dividir e conseguir atender as duas frentes sem prejudicar nenhuma delas, né? Em relação a essa divisão, então, entre a empresa e a galeria, tanto na parte financeira também, na empresa a gente tem a parte financeira, né, que é uma área que eu não cuido em si, mas na galeria eu acabo cuidando de muita coisa. Então essa parte financeira também, tanto de entradas e saídas, enfim, de lucros, tal, de investimentos. Eu faço essa organização, acabo pegando investimento particular meu para colocar na galeria, né? Eu tenho que ter um caixa também para girar a galeria, onde, por exemplo, eu faço uma arte, vou colocar moldura e tal, e acabo recebendo só depois. Então eu tenho que ter esse fluxo também. Eu faço uma organização mais assim, interna, minha mesmo, dentro da galeria, e da empresa a gente tem equipe e tal que faz esse gerenciamento. Então a gente faz bem essa divisão. A Estúdio AD a gente criou, na verdade, por uma necessidade do meu pai, assim. Quando eu estava na faculdade, primeiro ano da faculdade, né, fazia publicidade, e o meu irmão fazia administração de empresa, eu fui meio que estagiar, né, com meu pai, assim, ser um aprendiz ali e cuidava da parte de divulgação, de marketing da empresa dele e tal, e o meu irmão fazia uma parte mais administrativa. E meu pai, ele dava muito treinamento, né, ele dava muito treinamento ainda, presencial. E daí chegou um momento, né, que ele queria transformar para um treinamento à distância. Na época não era nem pela internet, era em CD, sabe? Então daí eu e meu irmão, a gente se juntou e começamos a estudar como transformar o curso do meu pai, que era presencial, num formato e-learning. Né? O que era e-learning na época também? Isso acho que era 2005, mais ou menos 2006. E a gente viu as melhores formas de fazer isso, então a gente começou a desenhar as telas ali do treinamento, tentar deixar um pouco mais animado e interativo, né? Onde os usuários eles iam clicando, passando o mouse para ir prosseguindo durante o curso. Só que nem tinha um sistema online, assim, né? A internet nem era como é hoje. Então a gente salvava num arquivo, gravava no CD. Então eu ia para Santa Efigênia toda semana comprar caixas de CD, de DVD, fazer a impressão do encarte, fazer a impressão do CD. A gente comprou uma impressora que fazia impressão no CD, gravava isso, colocava, vedava e eu fazia divulgação e vendia isso na internet. Aí a gente começou a criar essa empresa mesmo, a Estúdio AD, né, chamar por Estúdio AD, né? Criar a identidade visual da empresa, enfim, formatar a empresa e divulgar isso como um serviço para ir atrás de mais clientes. Aí que foi o start, assim, meio que sem querer, e a gente viu a oportunidade e deu bastante certo. Primeiramente na empresa, na Estúdio AD, eu e meu irmão, a gente aprendeu as coisas muito cara a tapa, assim, porque a gente nunca trabalhou numa agência de learning antes da gente montar a nossa. A gente aprendeu com erros e acertos e foi crescendo, e talvez isso demandou um tempo ali pra gente ter um crescimento, né, maior, assim. E como artista também, na verdade, no início também eu não fazia cursos, eu ia também mais na tentativa e erro. Eu acho que o ideal, a gente consegue talvez pegar atalhos, vamos dizer assim, conversando com pessoas que já são bem-sucedidas nas áreas, sabe? Tipo, hoje eu tenho relacionamento com artistas, fiz já cursos com artistas que me mostraram caminhos ali que eu ia demorar um ano para ter aquele detalhe ali, aquele feeling daquela criação,
que, tipo, num dia ali a gente trocando uma ideia, putz, já me deu insight, ele, pô, você faz assim? Eu faço assim. Em vez de eu ficar fazendo várias tentativas para chegar naquilo, então acho que essa conversa com pessoas que já têm esse conhecimento, ou fazendo cursos, por exemplo, consultoria, workshops, enfim, eu acho que é essencial para um crescimento mais rápido e um crescimento efetivo, independente da área que você trabalha. E a gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos bater um papo com o Maicon Richardson. Não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o programa Empreender em Dose Dupla aqui no canal Empreender. No primeiro bloco, a gente conheceu a história do Maurício Nuceira, mais conhecido como Lito, o empreendedor que atua em 2 modelos de negócio. E agora vamos conversar com ele e com o Maicon Richardson, analista de negócios do Sebrae Amapá. Maicon, seja aqui muito bem-vindo ao programa Empreender em Dose Dupla do canal Empreender. Olá, Bruno. É sempre um prazer estar aqui contribuindo com o conhecimento. Maicon, a gente viu aí que o Maurício ele é artista plástico, atua em uma agência, né, que oferece inovação e tecnologia. Eu te pergunto, como se preparar para 2 modelos de negócios completamente diferentes? Esse é um grande desafio que todo empreendedor tem. Alguns têm até 3, 4 tipos de empreendimentos diferentes, com modelos de negócio diferentes. A primeira coisa que o empreendedor precisa ter muito claro na sua cabeça é que ele possivelmente não vai dar conta de fazer tudo sozinho. Então ele precisa ter bons sócios aí. No caso do Maurício, ele tem o irmão dele em um dos empreendimentos, que é o Estúdio EAD. Então isso faz com que essa jornada dupla seja mais leve. E deixando já essa primeira dica, de ter um sócio, é muito importante que você tenha um parceiro que seja ali complementar às suas habilidades. Porque muitas vezes você precisa se ausentar, precisa estar em outra jornada e com isso você precisa de alguém que assuma essas responsabilidades quando você não está presente. É claro que isso tem que estar muito bem definido. Uma das primeiras coisas que você precisa fazer é definir os papéis. Que papéis você precisa ter, que papéis o sócio precisa ter e que papéis a sua equipe precisa ter. Isso muito definido, muito bem claro, permite com que você possa ter mais mobilidade entre os negócios e outra coisa, uma boa vantagem disso é que você consegue pegar de um modelo de negócio aprendizados e consegue implementar em outro negócio esses aprendizados. Isso é muito rico, porque você consegue ter uma visão dos 2 negócios ali e ver o que está dando certo num e implementar no outro. No caso dele, ele tem uma vida artística, né? Ele é um artista e a criatividade está no sangue, a criatividade está aí. E essa criatividade, ela é muito boa para inovar, para que você possa estar inovando no outro negócio. E, Maicon, o Estúdio EAD é justamente uma plataforma, né, onde é possível, né, a proposta do negócio do Maurício e do irmão dele é justamente oferecer ali, poder gerenciar alunos, dar essa oportunidade para alunos e oferecer cursos à distância de forma prática e eficiência. Agora, tudo isso graças à inovação e à tecnologia, né? Perfeito. Essa é uma outra dica. Se você tem mais de um negócio, procure abrir negócios com modelos que são automatizados. Outra grande vantagem de você ter um negócio automatizado é que esse negócio ele pode rodar sozinho. Imagina só, Bruno, imagina que ele tenha que, a cada aluno que entra, ele tenha que fazer inscrição, ele tenha que abrir uma nova turma. Isso é muito manual. Então, no processo dele, ele consegue fazer isso de forma automatizada. Ele consegue ter o que a gente chama de escalabilidade nesse negócio. Então, os modelos de negócio automatizados permitem que você tenha essa vantagem de ter um negócio que ele anda um pouco sozinho, desde que você tenha fluxos e processos bem definidos. Para o empreendedor que quer ter mais de um negócio, não pode faltar
fluxos bem definidos, processos bem definidos, escritos, que a própria equipe, o sócio, outras pessoas podem fazer. Então, quanto mais automação no modelo de negócio, melhor. Agora, Maicon, de que forma o Maurício, o sócio dele, eles aí podem explorar ainda mais, né, no caso, esse nicho de mercado? Bom, ele está num mercado muito bom, muito promissor. Esse mercado é um mercado que explodiu no modelo americano e no Brasil é um dos modelos que mais cresce, que é o modelo de EAD. A gente está vendo aí um monte de tecnologias novas surgindo e as empresas buscando essas tecnologias. Estamos no momento agora de uso de inteligência artificial que vai acelerar muito mais esse processo. Então, se eles conseguirem introduzir tecnologia de inteligência artificial para atender os seus alunos, para atender esses clientes dele, para ajudar a construir melhores estruturas de ensino dentro da plataforma, isso vai acelerar muito o modelo de negócio deles. E é uma grande oportunidade para eles, porque as empresas cada vez mais precisam de pessoas capacitadas. A tecnologia ela não rouba emprego, ela tem a absorção de pessoas que conseguem acompanhar a evolução tecnológica. Então, essas pessoas precisam estar preparadas para se manter no mercado de trabalho. E uma das formas escaláveis de treinar pessoas em várias partes do mundo ao mesmo tempo é o EAD. E eles estão num negócio muito promissor. Então, eles podem usar aí mais tecnologia para ajudar a melhorar esses ensinos e a própria tecnologia deles, assim como eles vão estar ajudando empresas a ter mais sucesso, capacitando e preparando seus colaboradores. Até porque a gente sabe, né, Maicon, que o EAD já é uma grande realidade, né? Já é uma realidade presente em todo o país e já de alguns anos, né? Não é de agora, né? Na verdade, a inovação e a tecnologia, né, a automação, elas vêm para aperfeiçoar e aprimorar cada vez mais toda essa ferramenta tecnológica, né? Exatamente. A tecnologia, ela é um motor do empreendedorismo. Ela ajuda empreendimentos a terem mais visibilidade, a alcançarem mais espaço no mercado e, principalmente, entregar melhores serviços, melhores produtos. E a gente está só no começo, a gente ainda está engatinhando perto de países mais desenvolvidos. E eles têm essa possibilidade de estar impactando milhões de pessoas e ajudando milhões de empresas a progredir e a empreender, que é o propósito desse Brasil, né? Esse é o propósito das pessoas criativas que querem fazer uma diferença no mundo. Maicon, seja qual for a área de atuação, é importante a gente falar aqui como o empreendedor ele deve sim saber, né, gerir o próprio negócio, né? Perfeito. Esse é um ponto crucial. A gente tem visto que as empresas que têm um planejamento, têm uma rota, ela tem um controle financeiro melhor, elas têm vida mais longa. As empresas que começam sem planejamento, que não conseguem ter ali seus indicadores para saber a saúde financeira, para saber o seu tamanho de mercado, elas fatalmente morrem no máximo em 2 anos. Esse é um dado que a gente tem aqui no Sebrae, que mostra o quanto as empresas precisam de um planejamento, de uma boa gestão. E não basta só ter uma ideia. É importante que você coloque em prática ações que possam realmente ser mensuradas, que possam realmente ter ali entrada no mercado e faça essas empresas faturarem. Uma dica que eu dou para as empresas é que elas procurem ajuda, principalmente de consultores experientes na área comercial, na área de finanças. O Sebrae, por exemplo, tem várias consultorias na área do Sebrae Tech que podem ajudar empreendimentos como a Estúdio AD, que podem estar trabalhando com SEO, anúncios pagos, a parte de desenvolvimento mobile, coisas que ajudam as empresas a terem uma sobrevivência melhor no mercado. Mas tudo isso tem que ser planejado. Perfeito. Maicon Richardson, analista de negócios do Sebrae Amapá. Quero aqui agradecer sua participação conosco no programa Empreender em Dose Dupla. Obrigado. Eu que agradeço. E o programa fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau!